Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar então, né, o estudo do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Nós já estamos no dia 34 e o título desse capítulo é Pensando como Servo. E aí ele começa assim: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Números capítulo 14, verso 24. Pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Filipenses 2, versículo 5. E aí ele vai começar dizendo assim, que servir começa na mente. Aliás, tudo que nós fazemos começa na nossa mente, né? Tudo começa através de um pensamento. O pensamento vai gerando sentimento, que aí gera as ações, as nossas ações, né? Então, servir também começa na nossa mente. E aí eu quero começar perguntando para vocês: o que significa pensar como um servo? Como é que um servo pensa? Qual que é o pensamento de um servo, né? Muitas vezes nós podemos agir como servos, ter atitudes como servos, mas sem uma mentalidade de um servo, né? Então, como ele vai dizer aqui, né? Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura. Deus, ele está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz, né? Ou seja, muitas vezes nós fazemos algo, né? E mas a motivação não é a correta. Então, é o que está dizendo aqui, né? Deus está mais interessado no porquê, na sua motivação, na sua mentalidade, do que naquilo que você faz, propriamente dito, na sua ação, né? Deus está mais interessado na intenção no coração, se nós fazemos de todo o coração. Então, Deus, ele deseja transformar, né, não somente as nossas atitudes, não somente as nossas ações, mas ele também quer que nós mudemos, nós transformemos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a forma como nós analisamos as coisas, aquilo que nos motiva a fazer. A nossa forma de pensar, ela vai influenciar a forma como nós servimos, né? Se nós estamos focados em Deus, em agradar a Deus, ou se nós estamos focados na opinião dos outros. Tudo isso tem a ver com a forma como nós pensamos, né? Às vezes a gente tem uma carência de pessoas, a gente tem uma carência de uma carência emocional, né? A gente precisa de atenção, e às vezes a gente serve a Deus com a intenção de que as pessoas vejam, né? Então, assim, isso não quer dizer que Deus está recebendo, porque a motivação que está te levando a fazer não tem a ver com Deus, tem mais a ver com nós mesmos, entende? Então, por isso que Deus quer mudar a nossa mentalidade, né? A forma como nós pensamos. Pensar como servo significa mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas, né? E alinhar a nossa visão com a mente e o caráter de Cristo. E aí, o autor, né, ele vai apresentar algumas características do pensamento de um servo, de como que um servo precisa pensar, né? E aí ele vai começar dizendo assim, ó, servos pensam mais nos outros do que em si mesmos. Servos se concentram nas pessoas e não em si. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, né? Ou seja, não é pensar menos de mim, me desvalorizar, me rebaixar. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas é pensar menos em si. Ou seja, ser menos egoísta, né? Pensar menos em mim e também pensar nas pessoas, não somente em mim, né?
Então, essa é a primeira característica que é apresentada aqui, que se você quer agir como servos, você tem que aprender, né, a pensar menos em si, ser menos egoísta, e colocar Deus em primeiro lugar. Continuar, né, colocando Deus em primeiro lugar e pensando nas pessoas, com o propósito de agradar a Ele. Seguir o exemplo de Jesus, como está dizendo aqui, né? Jesus esvaziou-se a si mesmo e tomou uma forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou a si mesmo para benefício de alguém, né? Então, que nós possamos aprender isso, né? E começar a pensar mais nas pessoas, começar a avaliar o nosso coração, né? Como está dizendo aqui no livro, ver se somos servos pela forma de que reagimos quando nós estamos tratando as pessoas. A segunda característica é que os servos pensam como administradores e não como donos. Aí ele vai dizer também, ó, os servos se lembram de que Deus é dono de tudo, né? Então, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Muitas vezes a gente fala assim, ai, meu marido é o provedor do meu lar. Mas o nosso marido não é o provedor, quem provê todas as coisas é Deus. Nós apenas somos administradores daquilo que Deus confia em nossas mãos, né? Deus nos dá saúde, Deus nos abençoa, nos abre uma porta de emprego. Muitas vezes, o recurso pode entrar no lar por meio do marido, às vezes o marido tem algum problema, alguma dificuldade, uma enfermidade, e aí a esposa precisa ir e, e trabalhar, né, para poder adquirir o recurso. Então, Deus, ele nos faz administradores daquilo que ele coloca nas nossas mãos, né? Então, ser servo é pensar assim, pensar como administrador, não como dono, sabe? Não como se tudo depende de mim. Não, nós apenas administramos aquilo que Deus nos confia. E aí, nessa parte aqui, ele vai entrar numa questão que fala sobre finanças, né? Sobre dinheiro. Cadê aqui, ó? Aí ele vai dizer assim, ó. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus na nossa vida. Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo do que por qualquer outra coisa. Elas dizem: após ter atingido meus objetivos financeiros, eu vou servir a Deus, né? Então, as pessoas estão fazendo o quê? Pessoas que pensam dessa forma, né? Pessoas que pensam, primeiro eu preciso trabalhar, preciso me estruturar, depois eu penso em servir a Deus, né? Essas pessoas estão colocando o dinheiro, estão colocando o materialismo, né, à frente de Deus, né? Estão colocando Deus em último lugar, não estão dando a Deus a prioridade que é devida em nossas vidas, né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu ou o inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A forma de você gerenciar o seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida, né? Então, às vezes, tem pessoas que caem em tentação, né? Por pouca coisa, né? Então, se às vezes por pouco as pessoas não são honestas, não são íntegras
Como é que elas querem ser abençoadas por Deus, receberem muito, se um pouco elas não conseguem ser fiéis a Deus, né? Então, essa parte nos chama atenção quanto a isso, que, que nós precisamos, né, ser bons administradores, compreender que tudo que nós temos pertence a Deus e nós somos apenas mordomo e nós não podemos deixar o dinheiro ser o Deus da nossa vida, né? Nós temos que nem o meu pastor, ele sempre fala, né? O dinheiro é para estar no nosso bolso, não no nosso coração. Então, que nós possamos ficar atentas, né? É, e não permitir com que as riquezas, com que o materialismo, com que os recursos financeiros tomem o lugar de Deus, né? Mas que nós possamos permanecer fiéis a Deus, mesmo em momentos difíceis ou em momentos de tentação, momentos desafiadores. Um outro aspecto aqui é que servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo, né? E aí, o que ele vai dizer aqui? Que quem tem o pensamento de servo, ele não fica fazendo comparação, ele não fica se comparando, ele não fica criticando, ele não compete com outras pessoas, com outros servos, com outros ministérios, né? Mas ele está focado em cumprir a missão que Deus lhe deu. Então, esse é um outro aspecto importante, né? Que nós possamos não perder o foco daquilo que Deus nos deu, sabe? Ficar se comparando, ficar julgando quem está fazendo certo, quem não está. Preocupe-se em si, em dar o seu melhor para Deus, em se dedicar, em cumprir aquilo que Ele te pediu para fazer, que Ele colocou na sua mão para fazer. Uma outra característica, né, que o autor coloca aqui, é que não é a nossa função avaliar os outros servos do mestre, né? Nós não podemos avaliar, ele é o mestre, ele é quem avalia todos nós, não somos nós que temos que avaliar uns aos outros, né? Então, assim, servir a Deus não é ficar julgando o serviço dos outros, mas é cumprir o nosso chamado com fidelidade. Aí ele vai colocar aqui, né, vai citar o exemplo de Marta e Maria, né? Marta, ela criticou a Maria porque enquanto ela estava ali, a Marta estava toda atarefada ali, né? Quando Jesus foi até a casa delas, Marta estava toda atarefada, procurando como servir, né? Tentando fazer melhor ali, servir, agradar o mestre, né? Maria estava ali, atenta, estava atenta, conversando com Jesus, né? Recebendo, ouvindo Jesus falar. E aí Jesus disse que Maria, quando Marta foi até ali reclamar, né? Ai, que a irmã dela não estava ajudando, que ela estava sozinha, estava sobrecarregada. O que Jesus disse? Que a Maria tinha escolhido a boa parte, a melhor parte, né? Então, assim, nós não somos ninguém para julgar os outros, para avaliar os outros. Cada um vai prestar conta a Deus daquilo que está fazendo, se não está fazendo melhor, se está fazendo relaxadamente, deixe com que cada um, né, faça e sem ficar julgando, sem ficar apontando o dedo, se preocupe você, eu devo me preocupar, né, você deve se preocupar em fazer o seu melhor, em cumprir a sua missão, né, e cada um da mesma forma. Se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza, né? As pessoas não sabem, não compreendem o que é a verdade, o que Deus realmente se importa, o que Ele realmente valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. E o que foi? Qual ato foi esse?
foi que Maria, né, ela pegou uma coisa mais valiosa que ela possuía, que era um perfume caro, e ela derramou sobre Jesus. E os discípulos chamaram isso que ela fez de um desperdício, né? Eles ficaram inconformados. Nossa, mas para que esse desperdício? Mas Jesus chamou isso de significativo, né? É isso, e isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício, não importa o que os outros digam. Então, assim, não se preocupe em ser criticado. Você viu, essa mulher aqui, ela fez o melhor, ela deu o melhor que ela tinha, né? E mesmo assim ela foi criticada. Então, assim, nós fazendo certo ou errado, nós sempre seremos criticados. Nós não podemos nos deixar abater, ou parar, ou desanimar, porque somos criticados. Não, né? Se preocupe, dedique a sua energia em dar o seu melhor, e não se importe com quem está se criticando, né? Críticas sempre vão acontecer, mas nós devemos permanecer e não perder o foco. Os servos baseiam sua identidade em Cristo. Nós não precisamos de títulos, né? Nós não precisamos de reconhecimento humano. Quando nós sabemos que somos amados por Deus e que somos aceitos pela graça de Deus, nós não precisamos de que alguém prove o nosso valor, porque nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos que nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, do precioso sangue de Jesus, né? Então, quando a gente sabe, isso é fundamental, saber a nossa identidade, saber quem nós somos, saber que nós somos filhos de Deus, né? Aí ele vai dar o exemplo aqui de que Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? E naquele tempo, lavar os pés era comparado ao serviço de um engraxate. Então, Jesus, o Filho de Deus, foi lá e lavou os pés dos discípulos, demonstrando a humildade, né? E sem perder a sua identidade. Ele não ficou preocupado. Ele não ficou preocupado, poxa, eu vou lavar os pés dos discípulos sendo filho de Deus. Não, ele sabia quem ele era, ele tinha verdadeira consciência que isso não ia diminuir ele, ou ele deixaria de ser quem ele é, né, o filho de Deus, por lavar os pés. Não, porque ele quis deixar um exemplo de humildade. E nós também devemos ter a consciência da nossa identidade, de que nós somos filhos, de que nós somos amados de Deus, de que nós somos escolhidas, né? Que nós somos compradas por um alto preço. Se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição de suas fraquezas e se escondem sob camadas de orgulho e pretensão, né? Então, assim, a nossa segurança, ela vem de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas vão achar de nós, com o que elas vão pensar, o que vão achar, né, se vão nos criticar ou não. Nós devemos depositar a nossa identidade, quem nós somos. O que é identidade? O que é o documento de identidade, o RG? É aquilo que nós somos, né? E a nossa identidade celestial é que nós somos filhas de Deus. É tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, que nós somos únicas, né? Aquilo que nós estamos aprendendo ao longo desse livro, que Deus nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de sermos geradas. Deus já sabia quem nós seríamos, Ele nos separou, Ele nos escolheu para um grande propósito, né? Então, nós devemos firmar essa nossa identidade e depositar ela em Cristo, não naquilo que as pessoas acham, né? Não esconder
sobre o nosso orgulho, né? Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Quando nós não sabemos quem nós somos, a gente sempre fica esperando que as pessoas nos valorizem, a gente se abate quando as pessoas não reconhecem aquilo que nós fazemos, a gente se entristece. Por quê? Porque a gente está sempre em busca de aprovação, sempre precisando que alguém vá lá e fale assim, nossa, olha, você viu como ela é inteligente, como ela é boa, como ela faz tudo perfeito, né? Por quê? Porque a gente mesmo não consegue, a gente não sabe quem a gente é e a gente não consegue enxergar o nosso valor. Por quê? Porque não temos identidade. Mas quando nós sabemos quem somos, sabemos da nossa identidade, depositamos ela em Deus, nós não precisamos disso, né? Quando você baseia seu valor e sua identidade no seu relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros, né? Você não vai ficar esperando, tendo expectativas se as pessoas vão gostar ou não, né? Você vai conseguir fazer e dar o seu melhor sem se importar com o que vão pensar, com o que vão dizer de você. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Aqui também está falando dessa questão, né, de identidade. Quem é servo não precisa de títulos, né? Ó, eles não insistem em ser tratados por títulos, ó, reverenda Talita, né? Não, se uma pessoa trata, claro que nós não estamos falando aqui nós sabemos que a própria Bíblia diz, né, dai honra a quem tem honra, mas tem pessoas que colocam os títulos em primeiro lugar, sabe? Que se envolvem, que se acham superiores às outras por conta de um título, que não tem humildade, né? Então, o que ele está falando aqui, ó, os servos consideram irrelevante os símbolos de status. Eles não medem o próprio valor pelas realizações, né? Então, assim, quem é servo, ele não fica preocupado, ele não fica se gabando, porque, eu tenho doutorado, eu sou formada, né, tenho nível superior, sabe, se sentindo melhor do que os outros, se sentindo superior às pessoas, né, faz questão de ficar falando daquilo que ela tem, da sua formação, dos seus títulos. Não, um servo não está preocupado com isso, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si. Em vez de ficar se gabando, em vez de ficar se sentindo superior às pessoas, né? Pelo contrário, quem está mais próximo de Jesus vai cada vez precisar menos ficar se promovendo, porque quem tem que brilhar é ele, a glória é para ele, né? Tudo é para ele. E nós também trabalhamos e servimos a ele, não a nós mesmos. Servos consideram o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Então, ele vai dizer aqui, os servos, quem é verdadeiramente servo, ele gosta de ajudar as pessoas, suprir as necessidades e ministrar. Servem ao Senhor com alegria, porque por que ele serve com alegria? Porque amam ao Senhor, reconhecem sua graça e sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Então, quem é servo, ele compreende que é um privilégio servir a Deus, né? Ele vê isso, o trabalhar para Deus, como um privilégio, não como uma obrigação. Não trabalha porque é obrigado, ele faz com prazer, com amor, com privilégio, não como um peso, né? Então, aí para finalizar aqui, ó.
Imagine o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos servos, se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o seu papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus irá usá-lo se começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer disse: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Então, você quer ser feliz? Você quer ser realmente feliz? Aprenda a servir, né? A própria Bíblia diz, né? Melhor coisa é dar do que receber. Muitas vezes nós ficamos apenas esperando, né? Recebendo, esperando das pessoas. Mas que esse capítulo aqui, esse estudo aqui, deixa essa lição para você, né? De que nós precisamos servir, que para ser feliz, nós precisamos aprender a servir, a se sentir útil. Gente, é maravilhoso você saber que você é a resposta da oração de alguém, saber que através de uma palavra você pode ajudar alguém, você pode contribuir para a vida de alguém, sabe? Às vezes, você deixar o seu coração, deixar Deus te usar, né? Ser sensível à voz de Deus, né? Tem pessoas que eu não consigo compreender, tem pessoas que nunca sentem, né? Nunca sentem nada, nunca sentem vontade de ajudar, de dar uma coisa para alguém, sabe? Sempre fica esperando, sempre fica querendo ser abençoada, mas nunca se dispõe a abençoar. Então, que nós possamos mudar a nossa mentalidade, que nós possamos aprender tudo isso aqui, né? Mudar o pensamento, pensar como um servo, né? E para finalizar aqui, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Então, hoje aqui nós aprendemos, né? Como é que um servo pensa? Como é que ele age? Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nem aquele livro, tem um livro e o filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Procurem lá no YouTube, eu vou depois colocar o link lá no grupo. Quem tiver a oportunidade, assista. É um filme muito bom, né? Que vai falar sobre isso. Jesus, em nosso lugar, o que ele faria? Será que ele teria as mesmas atitudes que nós estamos tendo? E uma pergunta aqui para nós meditarmos. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Então, cada um reflita, né? E mude. Não adianta só refletir, não adianta só estudar, ler, se as atitudes não mudam. Se você analisar e ver que não está de acordo com o que nós aprendemos aqui, que você possa ser humilde e mudar, né? Mudar a forma de agir, a forma de pensar, porque não adianta, é perca de tempo só estudar e continuar do mesmo jeito, né? Precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, que o Senhor possa nos ajudar a agir, a pensar e agirmos como verdadeiras servas do Senhor. Amém? Então, desde já eu agradeço. Que Deus abençoe a cada uma e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.